Ao escutarmos a narração da paixão do Senhor Jesus, podemos correr o risco de pensar que estamos a ouvir acontecimentos que dizem respeito ao passado, a algo que já aconteceu. Porém, se lermos atentamente esta versão de São Lucas, reparamos que ele tem o cuidado de dar a entender que a paixão de Cristo não é algo que aconteceu no passado. A paixão de Cristo é algo que continua a acontecer nos nossos dias. Quando nos reunimos para celebrar a Eucaristia, fazemos memorial desta paixão, morte e ressurreição de Cristo. Fazer memorial não é apenas recordar, mas sim trazer para o presente. Cada Eucaristia que celebramos é Cristo que de novo é maltratado, condenado, sofre e morre por nós na cruz. Cristo hoje continua a sofrer. Continua a sofrer naqueles que fazem parte do seu corpo. O mistério da Igreja, que nos diz que Cristo é a cabeça de um corpo do qual nós somos os membros. E o mesmo Senhor Jesus, que há 2000 anos foi atraiçoado, injuriado, caluniado, maltratado, cravado numa cruz e morto, continua hoje a sofrer tudo isso em cada um de nós que somos membros do seu corpo. A paixão de Jesus não é um acontecimento fortuito na história da salvação, quer dizer, não foi uma fatalidade. Não pensemos que Jesus foi a Jerusalém e naquele ano teve azar porque lhe deitaram a mão, o prenderam, o condenaram e mataram. Não. Primeiro, Jesus sabe o que vai fazer a Jerusalém. Enquanto caminha para lá, os Evangelhos dizem-nos que ele vai revelando aos apóstolos. E a forma como ele vai ser condenado e executado, ele tem o cuidado que seja feita conforme as Escrituras. A primeira leitura é retirada do livro de Isaías. Fala-nos do chamado servo sofredor, uma personagem estranha de quem aconteceu praticamente o mesmo que acontecerá a Jesus. O Salmo responsorial faz parte do Salmo 21. A determinada altura dizia: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Ora, este Salmo foi escrito muitos anos antes de Jesus ter sofrido a sua paixão. Daí que aquilo que acontece com Jesus já estava previsto que ia acontecer assim. E reparai num pormenor extraordinário. Cristo é o Cordeiro de Deus que carrega os nossos pecados e, morrendo por nós na cruz, nos salva. Segundo os Evangelhos, Jesus morre em sexta-feira, pelas 3 da tarde. Durante a tarde daquele dia em que os judeus matavam também os cordeiros para celebrarem a sua Páscoa. Enquanto os judeus se preparavam para celebrar a Páscoa, Jesus realiza na cruz a grande Páscoa, a grande passagem, a grande mudança, a grande salvação. São Paulo diz-nos na segunda leitura retirada da sua epístola aos Filipenses que Jesus
se humilhou abaixo da condição humana e por isso agora é exaltado para que ao seu nome todo o joelho se dobre e toda a língua proclame que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dizia eu que o Evangelho de Lucas tem cuidado de nos dar a entender que a paixão de Cristo não acabou. A paixão de Cristo continua. Continua neste século XXI. Continua neste ano de 2022. Continua nos abandonados, nas vítimas da guerra, nas famílias destruídas e despedaçadas. Continua nos tormentos, nos pecados da Igreja. Reparai o que Jesus diz no Santo Evangelho, quando ainda está durante a celebração da última ceia, antes de ir para o Monte das Oliveiras. Ele diz: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te agitar na joeira como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Simão é o Santo Padre, que constantemente é atacado, e quem o Senhor promete que orou para ele para que a sua fé não desfaleça. E dizia Jesus: e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Nas palavras que Jesus dirige às mulheres que o seguem na sua caminhada para o alto do Monte Calvário, podemos ver que Jesus não falava apenas para aquele tempo, mas falava também para os homens e mulheres de todos os tempos. Olhai o que ele diz às mulheres: não choreis por mim, chorai por vós, porque dias virão em que coisas muito piores do que aquelas que nos estão a fazer a mim vos farão também a vós. Jesus não falava só da destruição de Jerusalém, que ocorrerá dali a cerca de 30 anos. Jesus falava do sofrimento que a humanidade continuaria a ter de enfrentar, enfrenta e enfrentará. Jesus fazia referência à sua paixão, que ele hoje, nos seus membros, continua a padecer. Peçamos a Jesus que nos ajude a entender estas coisas, porque isto ajuda-nos a entender o mistério da vida. Ajuda-nos a entender que, ao fim de contas, o tempo não é só ontem, hoje e amanhã. Ao fim de contas, o tempo é o momento presente em que as coisas acontecem praticamente da mesma forma e praticamente se repetem. Basta pensarmos um bocadinho. Parece que o mundo em que vivemos, que mudou muito. Aliás, às vezes as pessoas dizem: isto mudou tanto. Olhai que não, olhai que não, olhai que não. O mundo praticamente não mudou nada. Porque aquilo pelo qual Jesus padeceu, hoje continua a humanidade a padecer. A traição de Jesus. Quantas vezes somos atraiçoados? Ou quantas vezes atraiçoamos? A solidão de Jesus. Quantas vezes vivemos a solidão? A injustiça, a calúnia perante Jesus. Quantas vezes a padecemos nós também? Os tormentos de Jesus na cruz, ainda que, graças a Deus, raramente passemos por algo igual ao que Ele passou, mas quantas vezes não sofre também a humanidade? Os maus tratos pelos quais passou Jesus, a humanidade hoje continua a passar. Por isso, neste início da Semana da Paixão do Senhor Jesus, lembremos: a paixão de Cristo não acabou. A paixão de Cristo não aconteceu lá atrás. A paixão de Cristo continua hoje. E a paixão de Cristo acontece por causa do pecado.
E a paixão de Cristo toda desaparecerá quando o pecado desaparecer. Nós, membros do corpo de Cristo, no qual hoje Ele sente a sua paixão, lutemos contra o pecado, porque o nosso triunfo contra o pecado será a libertação da paixão de Cristo.